Sejamos bons fermentos do Senhor. Olá, paz e bem, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, terça-feira, dia 18 de fevereiro, mais um dia em que Deus nos presenteia com o dom de sua graça e também como oportunidade para vivermos um dia abençoado e feliz. Isso mesmo. Convido você agora a traçar sobre si o sinal da cruz, sinal do amor de Deus por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Senhor nosso Deus, nosso Pai, a Ti nossa gratidão por mais um dia de vida. Adoro-vos, meu Deus, e ofereço-vos o meu dia e que todas as minhas ações correspondam à vossa santa vontade. Amém. Ilumina, Senhor, minha mente e abra meu coração para que a Tua palavra se torne vida em meu pensar, em meu falar e também em meu agir. Que a minha preocupação ultrapasse a necessidade do pão cotidiano e busque sempre e em tudo o alimento que dá vida ao meu espírito, segundo o Teu projeto, meu Senhor e meu Deus. Meu irmão, minha irmã, ouçamos o que diz o texto do Evangelho de hoje, Marcos capítulo 8, versículos 14 a 21. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão? Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos, não vedes, e tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais de quando reparti 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: e quando reparti 7 pães com 4.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: e ainda não compreendeis? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Recolho-me imaginando Jesus na barca com os discípulos preocupados com o alimento corporal e reflito sobre a advertência de Jesus. Como foi o diálogo do Mestre com seus discípulos? Qual a reflexão que Jesus faz com eles? Agarrados em esquemas humanos, os discípulos têm dificuldade de aderir à lógica do reino. O barco é um dos lugares privilegiados nos ensinamentos do Mestre. Ainda era recente o episódio da multiplicação do pão no deserto. O coração endurecido é incapaz de assimilar as lições do fato. De certa maneira, eles assumem a lógica e o fermento dos fariseus. Só mais tarde recordarão e darão significado às palavras do Mestre. A lógica humana muitas vezes atrapalha nosso modo de pensar e agir e a vida da comunidade cristã. Devemos sempre voltar à palavra de Deus, que nos lembra de que nossos pensamentos e nossos caminhos não são os caminhos e os pensamentos de Deus. É a palavra que orienta nossa vida. Meu irmão, minha irmã, neste momento de meditação, o que a palavra de Deus diz para você hoje? O que este diálogo fala para você hoje? Como esta palavra ilumina as suas preocupações? Releia sua história à luz desta palavra do Evangelho de hoje e se pergunte: por qual lógica você orienta a sua vida? É assim que compreendemos quem é Jesus, como os discípulos? Somos capazes de segui-lo também na cruz ou rejeitamos as cruzes como nos sugere o mundo? Seguimos Jesus partilhando os dons que Deus nos concede? O Evangelho de hoje nos relata que a partir de um episódio de pouca importância, isto é,
O esquecimento de os discípulos levarem pães suficientes no barco, Jesus aproveita a ocasião para dar uma lição sobre o fermento que eles devem evitar. Cuidado, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. O fermento é um elemento pequeno, simples, humilde, mas que é capaz de fermentar para o bem ou para o mal toda a massa de farinha de trigo. Ele trabalha silenciosamente e imperceptível, mas o resultado é bem notável. No Antigo Testamento, a festa da Páscoa implicava, entre outras coisas, o rito de comer pães não fermentados. O fermento era considerado como sinal e causa de corrupção. A Páscoa era a festa da novidade, da renúncia ao velho, da busca de um Deus que se revela no novo. O Novo Testamento aprofunda este sentido da novidade e vê em Jesus o homem novo diante do homem velho. Assim fica patente como o fermento se põe em relação com a maldade e a bondade. Na literatura judeu-helenística, a metáfora do fermento se aplicava frequentemente não a qualquer corrupção moral, e sim muito concretamente ao orgulho, à arrogância, à soberba, à hipocrisia. Na passagem paralela, o evangelista Lucas apresenta e acrescenta expressamente: acautelai-vos do fermento, isto é, da hipocrisia dos fariseus. Jesus alerta então a todos os seus seguidores sobre o perigo do orgulho e da soberba. O orgulhoso, arrogante, não se preocupa em conhecer a verdade, mas apenas em ocupar uma posição em que ele possa ser o centro da atenção e a norma para o resto. O orgulhoso tem todos os vícios, como o egoísmo, a injustiça, a ingratidão, a imoralidade, a hipocrisia. Normalmente, o orgulho encontra o abrigo nas pessoas desequilibradas ou de pouca personalidade. A arrogância é uma forma de não aceitar as próprias fraquezas e defeitos. É preciso que estejamos conscientes de que somos criaturas dependentes da graça de Deus para viver e conviver em harmonia com os demais, com a natureza e com o próprio Criador. Por isso, São Paulo diz: eu sou o que sou pela graça de Deus. A graça é a razão principal de nossa alegria e de nossa coragem. Basta-te a minha graça, responde o Senhor quando São Paulo se queixa do aguilhão em sua carne. Há fermentos e fermentos. O bom fermento faz crescer a massa e a converte em pão, alimento básico. Na época de Jesus era difícil entender a vida diária sem o pão feito com trigo e com cereais. Para fazer o pão é necessário fermento. Uma pequena quantidade de fermento é suficiente para transformar uma quantidade maior de farinha de trigo. Mas existem outros fermentos capazes de estragar a massa, de empobrecê-la. O bom fermento transforma a massa de trigo em pão saboroso, mas o mau fermento estraga a massa e o pão já não será fonte de vida, mas será fonte de enfermidade e de morte. Um fermento bom ou mau dentro de uma comunidade pode enriquecê-la ou pode destruí-la. Jesus quer que todos os seus seguidores evitem o fermento dos fariseus e o de Herodes, isto é, o fermento do orgulho, da arrogância, da soberba, da hipocrisia. O orgulhoso não se preocupa em conhecer a verdade, mas apenas em ocupar uma posição em que ele possa ser o centro e a norma, como eu já disse. Ele pretende que tudo esteja sujeito a si próprio. O orgulhoso gosta de desprezar, gosta de maltratar e colocar os outros na parede. Seus atos não precisam respeitar moral nenhuma, mas impõem aos outros normas morais e éticas. Um hipócrita gosta de simular virtudes, sentimentos nobres e boas qualidades que não existem nele, com o intuito de conquistar a estima dos outros e obter louvores. Ele julga seus atos a partir da aprovação dos outros e não a partir do valor moral e ético. Ele é tão habilidoso em camuflar-se a ponto de nós o admirarmos. É chamado o cristão camaleão. O hipócrita não tem consciência de que a dignidade da pessoa humana
não consiste em parecer bom, e sim em ser bom. Foge por um instante do homem irado, mas foge sempre do hipócrita, dizia Confúcio, um sábio chinês. Estes fermentos têm uma força suficiente para destruir uma comunidade por dentro. Uma atitude interior de vaidade, de hipocrisia e do legalismo, como os fariseus, de rancor, de egoísmo, de arrogância, de superficialidade interesseira e de sensualismo, como Herodes, pode destruir nossa própria vida e a vida de uma comunidade. Mas quando dentro de nós e de uma comunidade a fé e amor fraterno, tudo se transforma em fermento bom. Nossos atos visíveis têm sua raiz em nossa mentalidade e nosso coração. O coração é de cada um de nós, mas o nosso rosto é dos outros, isto é, aquilo que tem no nosso coração passa a ser visível no nosso rosto e no nosso comportamento. Por isso, São Paulo nos dá o seguinte conselho: não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Purificai-vos do velho fermento para que sejais massa nova, porque sois pães ázimos, porquanto Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Celebremos, pois, a festa não com fermento velho, nem com fermento da malícia e da corrupção, mas com os pães não fermentados de pureza e de verdade. O fermento bom transforma a massa de trigo em pão saboroso, alimento básico para o ser humano. O fermento mau, ruim, estraga a massa de trigo e o pão se torna fonte de enfermidade e de morte. Que tipo de fermento sou eu na minha comunidade, no meu grupo ou na minha família? É a reflexão, o questionamento que eu faço e que devemos fazer hoje. O que tem na sua mão diante da massa da comunidade? Fermento bom ou fermento mau? O espírito se enriquece com aquilo que recebe, o coração com aquilo que dá. Meu irmão, minha irmã, façamos a nossa oração agora. Quando abrandamos a vigilância, o espírito do mal aproveita para destruir nossas vidas, nossas famílias e a sociedade. Em oração peço ao Senhor que me dê a sabedoria divina para compreender os seus ensinamentos e me mantenha vigilante, atento às suas advertências. Rezo por mim, pelas famílias, por você que está me ouvindo nesse instante, por tantas realidades expostas à sedução do mais fácil, do imediato, do supérfluo. Façamos nossa oração com Santa Edith Stein. Senhor, não és tu o maná que passa do coração do Filho ao meu, comida dos anjos e dos santos? Ele, que da morte para a vida se levantou também a mim, ressuscitou para a vida. Arrancou-me do sono da morte e nova vida ele me dá de dia para dia. Um dia, sua plenitude inundar-me-á totalmente, vida de tua vida. Sim, tu mesmo, Senhor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Qual resposta a Deus nasceu no seu coração após meditar a palavra? A sua resposta pode ser de louvor, de perdão, de gratidão, por tudo que Jesus tem feito na sua vida. Vamos tentar compreender melhor Jesus hoje e, para isto, fazer algum gesto de partilha. Que Deus nos abençoe e nos guarde, que Ele nos mostre a sua face e se compadeça de nós, que volte para nós o seu olhar e nos dê a paz. Abençoe-nos, Deus misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, não esqueçamos que a vida é uma peregrinação. Ela nos empurra por dentro.
Quem caminha vê muito mais. Não tenho um caminho novo. O que eu tenho de novo é um jeito de caminhar. A vida, antes de ser vivida, precisa ser rezada, meditada, contemplada. Uma terça-feira muito abençoada e feliz para você. Forte abraço e fique na paz.